Fala aí, meus amigos donos e donas de marcenaria, tudo bem com vocês? Estou aqui com o Daniel, nosso, vamos dizer assim, o primeiro cliente ali, um dos primeiros de consultoria presencial, né? Que ele contratou nosso serviço. E aí, a gente acabou virando um amigo, né? Quando eu tô pelo interior, eu venho aqui visitar ele e agora a gente vai bater um papo aqui de dono para dono, né? É isso aí, Carlos. Obrigado pela visita. Sei que tá em férias aí, mas sua presença é muito bem-vinda. Obrigado. Então assim, gente, vai ser mais um bate-papo mesmo, nada de muito formal, porque a gente não tem muito isso, né, Dani? A gente é mais na zoeira, né? É. Mas é do jeito que funciona. Do jeito que funciona. Dani, pra não ficar uma coisa muito chata, faz uns 2 anos que a gente vê aqui, né? 2 anos. 2 anos, mais ou menos, que a gente vê aí. De 2 anos pra cá, o que mudou pra você de marcenaria? Ah, cara, mudou muita coisa, cara. Na verdade, sim, é uma visão totalmente diferente, né, que eu tenho hoje do que eu tinha 2 anos atrás de quando você chegou. Como você falou aí, a gente acabou criando uma certa amizade, então você sabe todos os processos que a gente passou nesse período, né? Mas, assim, de processos básicos que hoje são fundamentais, que é, por exemplo, implementação do Promove, questão de layout, gerenciamento de pessoas, né? Gestão de pessoas. E, cara, posso dizer que mudou da água pro vinho. É completamente diferente. Certo. A gente, uma coisa assim que mudou muito, né? Até a questão do seu Osmar, que tá por aí. Vamos ver se ele fala com a gente daqui a pouco. Tá no fundo lá. Mas em questão a ele, o que você conhecia de marcenaria, né? Que era o sistema tradicional de pegar um projeto e dar para uma pessoa ali, para a pessoa executar, ou até mesmo estava tudo na mão do seu Osmar para executar, nem você sabia o que estava executando. Exatamente. Né? E em relação a isso, os processos que foram implantados, né? Depois ali no meio da consultoria e hoje em dia que você já aprimorou muita coisa, né? Sim. O que você vê em relação a isso, assim, de como era e como é hoje para rodar essas coisas assim? Cara, eu vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na marcenaria, eu tinha conhecimento da marcenaria daquele método antigo, né? E o Osmar se queixava muito porque ele falava que a filha dele não passava nem na frente da marcenaria, né? Então essa era uma birra. Pô, eu tenho uma empresa, mas minha família não quer saber de nada, etc e tal e tudo mais. E o que acontece? Depois que veio a questão de implementação do software, do Promob, então hoje você pega a Carol, que é a nossa projetista, principal responsável pela produção, qualquer dúvida que o pessoal de produção tem, hoje a pergunta é direcionada à Carol. Então assim, em 2 anos nós estamos falando de uma pessoa que não sabia diferenciar um MDF de 15 e 18, tá? Para uma pessoa que hoje tem total domínio da marcenaria. O processo produtivo hoje é exclusivamente de responsabilidade da Carol. Então, cara, isso já é uma tremenda mudança. Sim. Você vê o seu Osmar, que a gente acabou de falar, tá ali. Tá aqui. Tá vendo uma peça que tá curvando ali. Tá vendo uma peça que tá sendo curva ali, que é o trabalho mais específico. Mas você tá aqui com a gente hoje o dia todo e ele não pôs a mão numa peça para cortar. A peça curva, que é difícil, vamos falar assim, do pessoal produzir, ele tá acompanhando o processo, mas sem estar presente 100% ali, né? Então muita coisa mudou, cara. Ele tá mais instruindo ali no caso. Né? Exato. Para quem não sabe, assim, só para vocês entenderem um pouco mais aqui, o seu Osmar, que fundou a marcenaria, né? Aí tem a Carol, que é a filha dele, e tem o Dani, que é um agregado, que ele começou a gostar da marcenaria, né, Dani? Igual eu, pô. Eu também. Eu comecei a ir pra marcenaria. Na verdade, depois eu vim pra marcenaria. marcenaria pra não ficar desempregado. Aí, né? tá vendo? Mas você foi pra marcenaria pra ficar desempregado e hoje você sai da marcenaria? Ah, não sai. Hoje eu gosto disso aqui, cara. Hoje eu gosto disso aqui. É que na verdade você começou, vamos dizer assim, você é jovem, né, também. Você viu uma outra coisa de marcenaria. Sim, né? Você primeiro começou aquela marcenaria antiga, que a gente já sabe, eu vi, você viu. E aí você começou a ver um novo modelo que dá para você fazer com marcenaria. Exato. Mesmo sem sair comprando máquina igual um doido. Né? Exatamente. Então assim, só falando um pouquinho da minha história, mas mais pro final. Eu venho de família de empresários, mas também uma experiência não muito positiva, né? E trabalhei um tempinho na Santa Casa como recebimento, né? A parte de
nota fiscal, essas coisas. E aí teve um momento que eu fiquei desempregado e aí recebi o convite do Osmar para poder fazer parte aí da administração. E aí, cara, assim, quando eu cheguei aqui, a gente tinha aquele Osmar muito sobrecarregado, cheio de coisa, tinha que atender clientes, tinha que medir, tinha que cortar, enfim. O básico. O básico, e aí ele começou a falar para você precisa fazer orçamento. O orçamento é o que toma mais tempo. Eu falei, beleza, vamos fazer orçamento. Como você faz orçamento? Eu vou te passar a lista de material, você cota o material, faz material vezes 2,5, vezes 3. E desde o início eu falei, cara, isso aí não tá certo, pô, porque vamos lá, eu questionava ele, Osmar, por que material vezes 3? Não, porque uma parte é pro material, outra parte é pro lugar funcional, outra parte é meu lucro. E a gente sabe que não é isso, mas enfim, é a justificativa. Aí eu falava para ele, beleza, se uma parte é material, uma parte é lucro e outra parte é funcionário, quando você está dando desconto, você está dando desconto do seu lucro. Só que você está me dizendo que se um valor é dividido por 3 partes iguais, você está dizendo que o seu funcionário ganha igual você, empresário, que a gente sabe a dificuldade que é ser empresário no Brasil hoje. Correto. E aí foi, com muita luta, com muita burocracia, porque existe a mística aí da turma que faz material vezes 2 porque ganha 100%, né? Enfim. Então aí foi mudando, foi tendo as oportunidades, veio o pessoal da consultoria, né? Você, o Valci, para nos instruir. Ajudou a questão de layout, porque marcenaria antiga, você sabe melhor do que eu, o pessoal tem aquela questão de, não, eu preciso crescer, eu preciso com um barracão maior, eu preciso comprar máquina, eu preciso não sei o quê. E de repente o cara tem uma Ferrari andando na estrada de terra. Não vai conseguir nunca usar o que tem. Então, cara, muita coisa mudou. A gente fala muito disso. Até você falou uma coisa muito boa, que você estava falando de mais ou menos como é que o seu Osmar trabalhava. Sim. E cobrava. Eu acho que assim, até eu quando eu entrei na marcenaria também tinha esse negócio, né, de como que o meu sogro cobrava na época, para você ir aperfeiçoando, você aprendendo. Exatamente. O benefício é que assim, você tinha dúvida de como que ia cobrar, como que isso funcionava, e você foi atrás. Exato. Tanto que quando a gente veio aqui, eu falei, não é possível, a parte financeira do Daniel funciona que é uma beleza. Graças a Deus. Funciona que é uma Graças beleza. a Deus, e isso, para quem tá aí vendo isso, é uma coisa que ele sempre fez certinho ali, que foi a parte financeira. A de produção, igual ele falou, vocês viram. O seu Osmar tinha que fazer tudo, ele tinha que cortar, montar, medir, fazer plano de corte, né, manual, e só ele sabia da questão do que estava produzindo, né, Dani? Sim. Agora, em questão de todo esse processo aí da pós-consultoria, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil de fazer, sim, mas aos poucos você vai implantando, você vai mudando e acreditando, né, no que as pessoas vai passando também, porque você é uma pessoa inteligente, você vai estudando mais ainda. Cada vez mais o Daniel está estudando e é muito bom isso para ele e para o ramo também. Mas do que produzia antes, né? Sei lá, não sei quantas chapas você cortava antes, pro que você pode cortar hoje, que você tem uma métrica um pouco melhor, né? Sim, sim. A gente estava conversando. É que nem a gente tava, antes do bate-papo, a gente tava conversando, que até a gente falou do quadro e tudo mais. Então, por exemplo, assim, hoje eu sei que que existem algumas questões que vão quebrando barreiras, né? Vamos falar assim, no caminho. Então, por exemplo, antes o método construtivo tradicional, então a pessoa tirava lá, numa chapa dá 3 lateral de 60. É isso. Né? Aí o cara tirava 3 lateral de 60, aqui eu tenho 3 lateral de guarda-roupa. Aí depois o cara ia fazer a parte de cima, a parte de baixo, o armário tem 2,70, então eu tiro com 2,70, essas coisas. Uhum. Com isso você consegue ter um corte mais rápido, certo? Correto. Você consegue até cortar mais, porém você perde mais material. Correto. Correto? E como você sabe, o pessoal também aí compactua da mesma ideia, aqueles que não, que nem o Carlos falou, procurem entender o porquê do que eu vou falar agora, mas às vezes é melhor você cortar menos e ter um melhor aproveitamento do material. Correto. Do que você chegar no final do dia e falar, cara, cortei 40 chapas. Mas dessas 40 chapas, metade você perdeu. Porque vai sobrar um pedaço de 50 aqui, que de repente dá para fazer uma lateral, num armarinho, num aparador, enfim. Então assim, hoje eu tenho o domínio do meu operador de corte, quanto tempo ele leva para cortar cada chapa. Hoje eu tenho, por exemplo, um puxador cava, que agora tem essa moda, ele puxador cava meia porta e tal. Hoje eu sei quanto tempo
o pessoal da produção leva para fazer um puxador cava pronto, acabado, entendeu? Então, vou dar um exemplo. Eles levam 20 minutos para fazer chanfrado, um puxador cava de 1,20 m, com acabamento melanínico embaixo, tá? Que eu peço para tirar do MDF, com fita de borda. Pô, então eu sei que se tem 5 portas, é 1 hora de serviço só ali. O cara não pode perder uma manhã com isso. Então, cara, muita coisa que mudou, que ajudou, que a gente tem de dado hoje na mão. Em questão assim, na hora que a gente foi almoçar, a gente estava conversando negócio, até fiz uma pergunta para você e muita gente não vai entender às vezes a resposta que você deu, né? Porque assim, é normal, às vezes as pessoas só vê números, né? Só números. A pergunta que eu fiz foi assim, Daniel, desse tempo, quanto que você cresceu, né? Anualmente, assim, de um ano para o outro, o que você cresceu e o que você viu de crescimento? E uma resposta que ele deu, assim, que muita gente não vai entender, em questão de eu faturei menos, mas eu ganhei mais. Exato. Explica um pouco isso aí pro pessoal. Principalmente para que essa parte é principalmente onde você pega de precificação, porque as pessoas não fazem essa jogada, né? Eu acho que hoje o grande problema da marcenaria eu vou dizer que é comercial, tá? Por que eu vou dizer que é comercial, cara? Porque, na minha visão, é onde começa todos os outros problemas. Então, por exemplo, se você cobra errado, ou você está ganhando pouco ou você não está ganhando. Porque você já cobrou errado, certo? E aí é o seguinte, o cara cobrou errado, ele de repente tem uma perda, alguma coisa, uma fita que subiu, uma coisa do tipo, levou um tempo a mais. Isso, com o tempo, com o feeling, você acaba conseguindo calcular. Então hoje a gente estava conversando e você perguntou exatamente isso para mim, né? Quanto essa empresa cresceu? Se a empresa cresceu em relação ao último ano e tal, e eu te respondi, depende. Por quê? O crescimento de uma empresa ele pode ser baseado em diversas questões. Tá? Então, depois a gente acabou conversando e eu expliquei, falei, Carlos, eu vendi menos que o ano passado, mas eu ganhei mais do que o ano passado. Então assim, é uma questão de saber como comprar, certo? Saber como comprar, saber negociar. Esse assunto, essa pergunta, se remete naquele assunto anterior que eu falei, não adianta você cortar 40 chapas, se metade da chapa você vai perder, irmão, é mais fácil você ter comprado 20. Nessas 20, você já estava ganhando. Sim. Entendeu? Sim. Então é saber comprar, ter o tempo de produção para você poder gerenciar isso com a sua produção, a sua margem, né, de ganho aí, a sua lucratividade, ela precisa estar atrelada com a realidade da sua empresa, tá? Formar preço, não sou expert no assunto, Sim. mas formar preço vai muito além do que é pregado e é normalizado no nosso mercado. Correto. Entendeu? Correto. Então isso tudo faz com que a gente consiga, num ano como 2023, vender menos e ganhar mais. Sim. Entendeu? Isso está tudo atrelado, quando a gente fala de precificação, você entender o que você está vendendo e o que você está precificando. Muita gente, igual esses dias eu vi um cara falando, comentando numa live, que na cidade dele ele só faz tudo por comissão. Não, por comissão. Eu falei, tá, comissão. Só que os caras eles não fazem a conta certa, porque o que ele faz? Material vezes alguma coisa, igual você falou. Ou o cara fala assim, eu pago 20% de comissão pro empreiteiro. Sim. Cara, 20% da onde? Da onde você tira esses 20%? Eu me pergunto da onde a pessoa tira esses 20%. E é igual o Daniel falou, tá, material vezes 3, e quando você vai dar desconto, você tira o desconto da onde? É desconto do seu lucro. Exatamente. Então, essas coisas que as pessoas não entendem, né? E aqui, Dani, você mudou muita coisa. Eu sei que a produção ele começa a aumentar, até por questão de layout e padronização, que você começou a padronizar algumas coisas. E no começo o seu Osmar foi bem resistente, né? Foi. Eu lembro do dia no primeiro dia da consultoria, acho que você vai lembrar bem também. Estávamos em reunião ali, eu, você, o Valci e tal. E o Osmar não muito crédulo, né, da consultoria, até porque o pessoal que tem marcenaria há um certo tempo, é difícil você falar para uma pessoa que tem uma empresa de 13 anos, né, Sim. de fundação, você chegar para a pessoa e falar, cara, você está fazendo errado.
como que tá fazendo errado? Se ele fundou a empresa sozinho, aí hoje tem condução própria, funcionário, maquinário, como que o cara tá fazendo errado? Entendeu? Mas não é que ele tá fazendo tudo errado. Tem como melhorar. Isso. Entendeu? Tem etapas que você tá pulando, vamos dizer. Exato. E aí eu lembro que o Valcinho entrou na sala e falou assim, o seu Osmar tá da vida, ele vai mandar nós embora já. Para encurtar a conversa. Quando a gente foi fazer o Promob, foi implantar o Promob, que foi na mesma consultoria, ele não acreditava como que o computador fazia isso. Dava desconto, né? Como que dá o desconto? Não, mas como que o computador vai saber tal coisa? Como que o computador, entendeu? E aí eu lembro bem que a gente fez um esquema que é o seguinte, o Valci foi com o seu Osmar num canto, bater um papo, falar sobre esse assunto, dispersar, e aí você pegou um plano de corte basiquinho, não lembro, acho que era um móvelzinho pequeno, chegou pro pessoal ali, ó, vamos cortar isso aqui e tal. E aí, quando o Valci trouxe o Osmar, você falou, Osmar, funciona ou não funciona? Soltou o fundo de 6 assim, encaixou e ele ficou, pô, mas como isso e tal? E cara, é uma coisa que a gente brinca aqui muito, né? Sobre as tendências e a evolução da marcenaria. Hoje, com o Promob, com o plano de corte, você consegue tranquilamente começar a cortar um guarda-roupa pelo fundo da gaveta. Sim. Tranquilamente, entendeu? E no final dá certo. E no final dá certo. E quem falar que é mentira é porque não tem Promob. É igual a história do caminhão, né? É igual a história do caminhão. Não adianta. Eu fiz uma pergunta pro Daniel assim, Daniel, compensa caminhão? Né? Eu tô pensando, porque assim, a gente tá sempre em constante crescimento, independente da cidade que você tá. E eu, em São Paulo eu fico brigando, ou é carro pequeno, ou um caminhão, ou frete. E aí ele falou pra mim assim, Carlos, teve um cara que vinha aqui e sempre criticava o caminhão. Aí esses dias ele tem caminhão e falou assim, é que naquela época eu não tinha dinheiro pra comprar. Então, não é que não compensa. Não é que não compensa. Você são que coisas e coisas, né? São coisas e coisas. Mas pô, falando do caminhão especificamente, quebra um galho e tanto. A gente conversou aqui em São Paulo. De repente você vai pra uma determinada região aí que tem 40 minutos, 50 minutos de deslocamento. Aí pega uma empresa igual a sua, que tem montagem constantemente, igual a gente aqui. De repente num mês aí você tá fazendo 4 montagens, 5 montagens. Quanto que é o frete lá em São Paulo? 450? 450. Então, vamos pôr aí 400. Você faz 5 frete, é 2.000. É, isso mesmo. Entendeu? Então, pô, mas se eu tiver um caminhão... cara, aí... Tem uma... A gente tava conversando, Dani, a gente conversando no particular e você falou uma coisa pra mim, e eu fiz isso no início de dezembro eu fiz isso lá na empresa. Eu sei quanto que minha empresa pode produzir, Sim. eu apertando ela. Sim. E você ainda não sabia, você apertando. Que teve um negócio que você fez aqui, foi em novembro que você fez isso? Você apertou a produção aqui? Foi. Na verdade, assim, ó, eu sempre tive em mente uma coisa, minha empresa pode produzir até tanto. Sempre tive isso em mente. Só que sempre ficou muito jogado ao vento. E aí, cara, assim, eu sou responsável pelo comercial, né? E o cara que é responsável pelo comercial, ele quer vender. Sim, Não adianta. ele vai encher o... E aí, cara, é aquela famosa briga. Dá pra entregar ou não dá pra entregar? E aí, como a Carol é minha esposa, é projetista, responsável e tal, eu cheguei pra ela e falei, cara, é o seguinte, vamos pegar o serviço que tem pra pegar, vamos ver o que dá pra fechar e depois a gente vê o que acontece. Bota os moleques pra trabalhar de sábado, turno, retorno, se vira. Vamos ver o que dá. Cara, e aí assim, você conhece a rapaziada aí, eu tenho uma equipe boa, fantástica, tá? Não posso reclamar de ninguém, nenhum deles. Tá? É uma equipe que abraça mesmo a ideia. Fizemos uma reunião, conversamos com eles. Falei, cara, preciso de vocês, entendeu? Tá aqui, ó, coloquei na lista. Porque eu tinha um costume, por exemplo assim, fechava o serviço do Carlos, da Carol e do Daniel. Então eu colocava na lousa lá. Projeto, Carlos. Projeto, Carol. Só que o projeto Carlos é o quê? É uma casa com 10, 12 cômodos ou é um apartamento com 3, um flatzinho com 2 ou às vezes um ambiente, ou né? Um ambiente, entendeu? Então aí eu peguei e falei, cara, quer saber uma coisa? Vou destrinchar isso aqui tudo. Peguei a lousa, coloquei todos os ambientes que tinha que produzir, todos. Então era cozinha, gourmet, cara, enchi a lousa.
Aí no dia da reunião, a molecada chegou, o olho arregalado, assustado e tal. Falei, ó, preciso de vocês, é isso. Tem que trabalhar de sábado e tal. Enfim, não fizemos loucura. Não teve nenhum dia que o pessoal ficou aqui trabalhando até 10 horas da noite, que trabalhou sábado até 6 horas da tarde, domingo. Não teve, entendeu? Trabalhava 2, 3 dias da semana aí até 6h30, 7 horas, que nosso horário aqui é até 5h20. Sábado trabalhava das 7 ao meio-dia. Mas acabou que a gente finalizou, eu tinha estipulado uma data, a gente finalizou um dia antes da data, porque eu condicionei a entrega na quinta-feira, não me recordo a data agora, de dezembro, acho que era dia 20, a última sexta-feira antes de Natal. Foi dia 20 que eu parou dia 22, acho que foi. Isso, dia 20, vamos ver aqui, 22, já vi já. Dia 21 foi esse negócio. Isso, eu estipulei até dia 22, mas eles queriam um churrasco. Não, churrasco, cerveja e tal. Falei, cara, se vocês me entregarem dia 21, dia 22 é a questão do churrasco. E dia 21 eles entregaram. Entregaram e me zoaram ainda. Vai ter que pagar o churrasco, então assim... aí sempre dá. Vem a questão que você sabe o limite, você começa a entender o limite da sua empresa com as máquinas que você tem, né? Sim. Você lembra mais ou menos de valor, quanto que era esse pedido? Tipo assim, do que você produziu em quanto tempo? Putz, cara, não tenho levantado. Posso levantar, mas... Por cima, assim. Vamos falar, eu lembro que foi... Vamos contar de novembro e dezembro em questão de entrega. Dá pra gente falar aí de uns 180, 190. Você isso entregue, né? Não, entregue. Produzido e entregue. Produzido e entregue, fora o que estava na programação. Sim. Seria mais esse projeto aí que você falou que eu preciso entregar. Isso. Mas isso é bom que hoje você entende toda a sua produção e isso daí é daqui para frente. Para mim foi ótimo, né? Para mim foi ótimo. Agora... Para quem sabe o que eu tô falando, ó. Agora. Para mim foi ótimo. Segura agora isso aqui é o mínimo. Isso aqui é o menos que isso, eu não aceito. É isso mesmo. Mas é muito isso, assim, a gente saber realmente até onde a nossa marcenaria pode ir, né? Questão de produção e tudo mais. Aqui, só deixa eu... Vai lá. Aqui nós temos vou dizer que é um problema, mas na real não é um problema. Nós lutamos e batalhamos muito para chegar onde a gente chegou. Hoje, 95% dos nossos projetos são condomínio fechado. E condomínio fechado aqui não é permitido trabalhar de sábado. Então eu já tenho essa restrição. Certo, porque é quando o pessoal vem descansar e tudo mais. E aí também tem um lance, por exemplo, feriado na quinta, os caras emendam sexta, porque quinta não trabalha, sábado não trabalha, então os caras já emendam com a sexta, entendeu? Então fica quinta, sexta e sábado. Então, como novembro foi um mês de muito feriado. Sim. Novembro foi um mês de muito feriado. Quase não teve feriado. E a maioria dos feriados, terça ou quinta, né? Eu sofri um pouco com isso. Então teve esse tempo de que a gente não podia trabalhar para montagem, então eu segurava o pessoal aqui para interna. Mas no final deu certo. Não, bom. De tudo que aconteceu, né, desse tempo de consultoria, tudo que você foi mudando aqui, tem algumas coisas que você vai vendo ao longo da vida, igual você falou para mim e também o seu Osmar falou. Você, antigamente, a marcenaria do jeito que andava, você via futuro na marcenaria? Não. Na verdade, sim, Carlos. Eu sempre fui um cara muito sonhador. Né? Então, quando comecei a entrar quando eu entrei na marcenaria, aí começa a se aprofundar um pouquinho, quero melhorar isso, quero melhorar aquilo, tinha uma certa esperança. Certo. Tinha uma certa esperança. Mas aí vinha por muitas das vezes a inexperiência do Daniel contra a experiência do Osmar, um empresário de 13 anos, vindo do chão de fábrica. Então, desculpa se alguém não vai gostar do que eu vou falar aqui, mas a juventude ela tem uma cabeça diferente do pessoal mais experiente. Correto. Tá? Então, por muito tempo a gente acabou se esbarrando nisso do dá ou não dá, assim não funciona ou assim funciona. Então, por um tempo até meio que desanimei, deixei passar. E esse foi um dos motivos da consultoria. Correto. Né? Porque eu falei, Osmar,
pra mim do jeito que tá não dá, não acho que é assim que funciona. Ah, mas o que a gente tem que fazer e tal? Falei, a gente tem que estudar, mas como? Vai daqui, vai dali e tal, enfim. Então, antes da consultoria, não tinha uma visão de futuro, uma expectativa muito boa. Né? Certo. Aí depois da consultoria veio alguns processos, a gente acaba tendo domínio de mais coisas. Correto. A gente troca bastante ideia, então, pô, cara, aqui eu fiz isso e funcionou, aqui eu fiz isso e não funcionou, já passei por uma situação como essa. E aí você vai colhendo um feeling aqui, outro ali, vai, putz, aqui deu certo, não, no meu negócio isso não deu certo. E as coisas vão acontecendo, vão melhorando. E hoje com certeza, né? Hoje vamos falar assim, a gente vê coisas maiores, né? Com certeza. Do que você via antigamente, o seu Osmar na marcenaria, para depois da consultoria, em questão de ele ficar preso, tudo ele tinha que fazer, para depois disso. Não, isso mudou muito, cara. O que acontece? Osmar não era um cara de delegar, né? Então ele retinha tudo. Então era medição, era corte, era plano de corte, tudo. Tinha funcionário. Mas, fulano não sabe fazer, se eu não for eu, ciclano não faz, que não sei o que, aquela história. Então ele ficava muito preso, entendeu? Então hoje a gente vê o Osmar aí, que nem por exemplo, ele tem uma viagem agora programada para fevereiro, início de fevereiro. Mas ele vai sair na quarta-feira e volta na segunda, ele volta de viagem e ele vem trabalhar na terça. Então, aí nós estamos falando de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Entendeu? São 4 dias. Pode parecer pouco, mas para um cara de 56 anos, que até 2 anos atrás não sabia o que era poder sair de casa para ir cortar um cabelo, entendeu? Senão a marcenaria não funcionava? Então hoje um dos maiores prazeres dele é isso. Falar, eu vou em tal lugar e a empresa está funcionando. Vai para médico à tarde, marcava médico de manhã, 7 horas da manhã, entendeu? Então hoje ele já procura marcar médico 1 hora da tarde, porque daí à tarde ele não volta mais. Então, já começou a abusar. Começou a abusar já. Então vai indo assim, entendeu? Os meninos vão trabalhar de sábado, por exemplo, de sábado ele não trabalha, ele vem, passa, dá uma olhada, conversa, vou levar minha esposa no mercado. Aí vem 11 horas, 11h30, fecha filme, entendeu? Então mudou, a qualidade de vida foi boa. E tudo isso é a questão da busca do conhecimento, né, Dani? Sim, tipo assim, tudo que você buscou para implantar, sim, ele também entendeu o que você está implantando e hoje ele entender que as coisas funcionam melhores de outro jeito. Né? É que nem ele mesmo fala. Ele fala, cara, jamais eu ia atrás, ia pesquisar, ia estudar, até porque faz parte do perfil da idade. Correto. Tá? Mas aí tem eu e a Carol, que é filha dele, e a gente acabou entrando de cabeça no negócio, buscando conhecimento, né? E aí vem o mérito do Osmar, que ele como dono, ele falou, não, então vamos ver, vou dar espaço vamos ver o que vocês, vai acontecer, né? E tal, porque sei depois você vai conversar com ele, mas ele mesmo pode falar. Do jeito que vinha, ele estava prestes a fechar, entendeu? Isso ele falou pra gente. Eu vou ver se eu consigo falar com ele ali, vamos ver, né? Porque ele tá meio relutante, falou que ele tá ali só mexendo numa peça. Mas é isso. Então é isso, Dani. Obrigado. Fechou? Imagina. Sucesso, né? Pra nós, né? Sempre. Pra nós. É isso aí, galera. Valeu. E a musiquinha da avó, vai cantar? Menino de mamãe, deixa a avó. Vai deixar. Falou, galera. É isso aí. Valeu. Vamos que vamos.